Oi, gente, tudo bem? Nós vamos fazer agora uma provinha aí do Brasília Sem Fronteiras, esse projeto maravilhoso que pode mudar a sua vida, é um projeto revolucionário. Eu estou muito orgulhoso por ter participado da criação desse programa e agora nós vamos fazer uma prova dia 18. E eu estou aqui para dar dicas de atualidades para vocês conseguirem passar nessa prova. A banca escolhida para fazer a prova foi o CESP. Eu conheço as provas do CESP há muitos anos, já trabalho com eles há mais de 10 anos. Não são provas realmente difíceis, são bem organizadas. E se você estudar, você consegue passar nessa prova sim. Afinal, são 800 vagas. Então é bom você se esforçar porque é um programa que vale a pena. E para a gente começar as nossas dicas para a prova do Brasília Sem Fronteiras, nós vamos falar hoje sobre as manifestações de junho de 2013. Essas manifestações são muito importantes, pessoal. Ano passado elas caíram na prova do CESP, praticamente em todas as provas, e por isso a gente está apostando que é um tema fácil de continuar caindo esse ano, já que o perfil do público da prova do Brasília Sem Fronteiras é um perfil jovem, extremamente antenado com essas questões que acontecem no país. Quando a gente fala das manifestações de junho de 2013, nós estamos falando de um evento completamente novo e diferente de tudo o que se viu. Eles começam em junho, o estopim desse movimento é o aumento da tarifa da passagem de ônibus em São Paulo, aumento de 20 centavos, e aí o movimento Passe Livre fechou a Avenida Paulista e causou um grande transtorno para a cidade, né? Mas a gente não pode achar que esse movimento todo, que desencadeou tantas manifestações no nosso país, está relacionado ao aumento de 20% da passagem. Nós temos que verificar que as causas são mais profundas e que esse é apenas o estopim, né? Então, esse movimento está ligado à falta de infraestrutura urbana, ao crescimento desenfreado das nossas cidades, ao aumento da violência, consequentemente, ao fato de que um trabalhador em São Paulo passa 3 horas em média no ônibus todos os dias e que isso é uma grave perda da qualidade de vida. Outro motivo para as manifestações de 2013, galera, é que nessas manifestações as pessoas começaram, com o passar do tempo, a exigir melhorias na saúde, né? Havia sempre um protesto muito comum que dizia: queremos hospitais padrão FIFA. Ao mesmo tempo pediam melhorias na educação, pediam também o fim da corrupção, protestavam contra os esforços feitos pela Copa do Mundo. Quer dizer, como é que a gente pode se esforçar tanto pela Copa do Mundo e resolver os problemas da Copa do Mundo em tão pouco tempo, e nós nunca nos esforçamos tanto por nossa educação ou por nossa saúde? Então, isso é que era o grande protesto, não é? Ora, com todos esses assuntos, os 20 centavos de aumento da passagem foram só a gota d'água, né? E quando explodiu o movimento das manifestações, ele logo se mostrou diferente de todos os outros movimentos que tinham acontecido anteriormente. Antes das manifestações de 2013, nós tivemos dois grandes movimentos no Brasil: o movimento das diretas já, né, de 1985, que exigiam as eleições diretas para a presidência da República, e o movimento dos cara-pintadas, que exigiram a queda do presidente Fernando Collor de Mello e o seu impeachment, né? Então, o que diferencia as manifestações de 2013 desses demais movimentos é que as diretas já queriam eleições diretas para a presidência da República, os cara-pintadas queriam impeachment do Fernando Collor de Mello, e as manifestações de 2013 queriam o que, afinal? Queriam um monte de coisas. As pautas não eram bem definidas. Eram pautas difusas e muitas vezes contraditórias. Isso é muito importante para a prova de vocês, tá? As manifestações não tinham um conjunto de pedidos, de demandas organizadas. Eles pediam um pouco de tudo. E muitas vezes esses pedidos se confrontavam. Quem foi para as manifestações deve se lembrar que sempre você viu uma placa falando
pedindo melhoria nas escolas, outra placa falando dos hospitais, outra placa reclamando da Copa do Mundo, né? Alguma outra placa reclamando do deputado Feliciano da Comissão de Direitos Humanos, outra placa pedindo os royalties do petróleo para a educação e para a saúde, e assim por diante. Quer dizer, eram muitas pautas, muitas demandas, e ficava difícil saber exatamente o que os manifestantes queriam, né? Bem, pessoal, outra diferença em relação às manifestações de 2013 e as diretas já e os cara pintadas é que as manifestações de 2013, elas não tinham liderança organizada. Você sabia quem liderava os cara pintadas, né? Você sabia quem liderava as diretas já. Eram partidos políticos, eram organizações da sociedade civil que mostravam a cara. Você tinha carro de som, você tinha líderes falando. Mas se você foi às manifestações de 2013, você viu que não havia carros de som. Não havia ninguém liderando aquelas multidões. As pessoas iam por conta própria e pediam o que achavam que era melhor para o país, né? Então, essa foi outra grande diferença. Outra diferença importante é que as manifestações de 2013 foram antipartidárias. O movimento Passe Livre é ligado ao PSTU. E quando eles fecharam a Avenida Paulista por causa do aumento de 20% da tarifa de ônibus, eles ainda erguiam as bandeiras do PSTU, né? Mas com o passar do tempo, conforme a classe média, conforme as pessoas começavam a se organizar para ir para o movimento, elas já não aceitavam mais que nenhum partido tomasse a frente desses movimentos nas ruas, nas praças. Então, essas manifestações tiveram um caráter extremamente antipartidário. Eles não só eram apartidários e apolíticos, eles eram antipartidários. E também, em sua maioria, despolitizados. As pessoas que participavam não eram pessoas politizadas, né? Eram pessoas muitas vezes comuns que queriam dar uma contribuição para forçar as mudanças que o Brasil realmente, na visão delas, o Brasil precisava realmente. Nessas manifestações, o papel das redes sociais foi muito importante. Eu ouso dizer que as redes foram consagradas como um instrumento de mobilização popular, né? Eu diria que mais importante que o conteúdo das manifestações foi a forma como essas manifestações aconteceram, uma forma absolutamente inédita. Ninguém esperava esse fôlego de mobilização do Facebook, do Twitter, né? E as pessoas marcavam hora e local para fazer as manifestações, e a internet foi a grande ferramenta usada para que isso pudesse acontecer. Então, foi a consagração da internet de fato. Essas manifestações, pessoal, elas tiveram grande repercussão na agenda política brasileira. Elas deixaram o mundo político em alerta. Elas trouxeram consequências positivas imediatas, como, por exemplo, a aprovação de 75% dos royalties do pré-sal para a educação e 25% para a saúde, que é uma demanda da sociedade brasileira há um bom tempo, né? Também as manifestações impediram a aprovação da proposta de emenda à Constituição 37, a PEC 37 tão famosa, que limitava severamente os poderes de investigação do Ministério Público, né? Essas manifestações também garantiram o fim do voto secreto no Congresso Nacional. Então agora todas as votações do Congresso são públicas, você sabe como o seu deputado está votando, não é? E o efeito imediato, que foi muito importante, porque se refere justamente ao que motivou as manifestações, que é a redução das tarifas de transporte público, não é? Todos os governos que sofreram com essas manifestações acabaram baixando as tarifas e, mais que isso, começaram a discutir uma proposta viável de contínua redução tarifária até que se chegue ao passe livre para todo mundo, não é? Então houve grande avanço nesse debate. Outro fenômeno decorrente dessas manifestações de 2013 foi o movimento dos Black Blocs, um movimento que deixou os brasileiros bastante preocupados, né? Porque os Black Blocs são jovens politizados que acreditam
que a violência pode chamar a atenção da sociedade para os problemas mais gritantes do Brasil, né? Então eles se reúnem pela internet, marcam local e horário com uma rapidez que o Estado não consegue acompanhar, e então efetuam ações de depredação de patrimônio público e privado, especialmente bancos, lanchonetes. Eles são grupos anticapitalistas, né? Se auto-intitulam como anarquistas, e o que a gente observa é que esses black blocs brasileiros são um braço de uma grande organização internacional que não tem regras muito claras, mas que tem atuado em diversos pontos do mundo, como, por exemplo, nas revoluções egípcias que derrubaram o presidente Hosni Mubarak e depois Mohamed Morsi, né? Os black blocs estiveram presentes ali, sempre estão presentes nas reuniões da Organização Mundial do Comércio ou nos fóruns internacionais capitalistas e sempre causam grande estardalhaço. Nos últimos meses estiveram presentes, por exemplo, nas manifestações contra o aumento das tarifas dos trens no Rio de Janeiro. Então, o Black Bloc são um movimento que nos chama muita atenção e que nos faz refletir, porque como o Estado democrático de direito deve combater essas ações, se nós temos liberdade de expressão e de manifestação, né? Nós estamos hoje num dilema. É fácil para uma ditadura combater manifestações mais agressivas porque eles não têm compromisso com a democracia, não têm compromisso com o direito de manifestação. Mas num país que vive sob a Constituição de 1988, é muito complicado você simplesmente impedir que qualquer manifestante exerça o seu direito de se manifestar. E hoje o Brasil está diante de um dilema, né? Agir com truculência ou encontrar uma fórmula democrática de limitar ou de equilibrar esse direito de manifestação com outros direitos que devem ser preservados também. Então é um debate novo e muito intenso que se propõe ao nosso governo brasileiro nos dias de hoje.